E depois de um tempo sem vídeo de contorno aqui nesse canal, esse vídeo de hoje é especificamente sobre isso. Eu recebi um comentário aqui no YouTube pedindo vídeo de contorno, é mais sobre a técnica. Então aqui eu vou falar pra vocês essa parte técnica mesmo, para que funciona o contorno, como é que você vai conseguir identificar aí na sua casa como você vai fazer o seu contorno. Então eu não vou abordar parte de produto, escolha de produto, cor de produto, o foco é a técnica, para que você entenda de uma vez por todas como é que você vai fazer o seu contorno. Então, vem comigo pro vídeo. Eu já tô aqui com a minha pele feita, base corretivo já aplicado, e o foco de hoje vai ser somente a técnica. O comentário era uma dúvida especificamente sobre técnica, né? Então eu não vou abordar outros assuntos como tipo de produtos, escolha de produto, eu vou mostrar a técnica aqui pra vocês. Lembrando que cada rosto é único, cada rosto tem os seus traços individuais. O que é que você vai fazer aqui? Você vai analisar as informações que eu tô te passando, aí na sua casa você vai olhar pro seu rosto e identificar onde é que você vai fazer o seu contorno. O contorno que eu vou fazer em mim é um contorno que serve pro meu rosto, mas à medida que eu for aplicando o meu contorno, eu vou explicando pra vocês se seria válido ou não pro seu tipo de rosto, o que é que você tem que analisar quando você for fazer o seu contorno. A gente já sabe que o contorno ele devolve as sombras pro rosto e também disfarça, né, daquela ilusão de ótica de alguns pontos no nosso rosto que a gente não curte muito. Ou até para trazer harmonia de volta pro rosto, né? Se você for pesquisar sobre contorno, você consegue achar diversas imagens, né, mostrando como aplicar o contorno num rosto redondo, num rosto quadrado, triângulo invertido. Só que, vamos lá, vamos dizer que eu tenho um rosto redondo, mas a minha testa é bem pequenininha. Então, o contorno não vai ser o mesmo se eu tenho uma testa um pouco maior. O contorno ele vai variar de acordo com essas partes do rosto específico onde a gente coloca o contorno. Já coloquei aqui na minha plaquinha, vou usar o contorno cremoso porque vai ficar muito mais fácil de vocês conseguirem visualizar o que é que eu vou fazer aqui. Para o pincel também, eu vou usar esse pincel Kabuki, mais diagonal, ó, e com as cerdas um pouquinho mais densas, porque eu vou fazer um contorno cremoso, então o pincel que eu vou usar é para produtos cremosos. Se fosse em pó, o pincel era mais fofinho. Então vou começar primeiro pela testa. A minha testa, ela é mais proeminente. Se você olhar para todo o meu rosto, a minha testa, ela é maior. Então eu venho com o contorno aqui para devolver as sombras do meu rosto e dá essa impressão de diminuir. Se você tem uma testa muito pequenininha, você não vai fazer esse contorno trazendo como eu tô trazendo aqui. Se você quiser só trazer uma leve harmonia pro seu rosto, para você não ficar com a testa só de base, né? Você pode vir bem na raiz do cabelo, só para trazer uma sombra de volta, mas o ideal é que se você tem a testa bem pequenininha, você não vai contornar sua testa. A minha testa, ela tem esse formato mais quadrado, então eu posso contornar ela se eu quiser, ao redor dela toda, e focar o ponto de iluminação da minha testa somente aqui no centro. Então, quando eu contorno ao redor da minha testa, eu tô trazendo o ponto de iluminação dela pra cá. Então, o que vai ficar mais visível vai ser o centro da minha testa. Agora, vamos lá. Se você tem um rosto comprido e mais alongado, se você contornar as laterais, como eu fiz aqui, significa que ele vai ficar ainda mais comprido. Se quiser, você deixa as laterais sem fazer o contorno e vem só aqui no topo da testa, dando essa voltinha assim, né? Só para dar, se o seu objetivo for encurtar um pouco o seu rosto. Então você vem aqui na pontinha da testa para dar essa achatada. E se o seu objetivo é alongar o seu rosto, você não vai fazer essa parte daqui de cima. Agora vamos descer para essa região daqui. Como eu tenho essa parte aqui das têmporas mais projetadas, geralmente eu venho contornando aqui porque eu quero dar essa ilusão de trazer de afinar o meu rosto. Se você quer aquele efeito lift super puxado aqui no seu olho, né? Você já sabe que o seu contorno ele não pode vir aqui como eu vou fazer, né? Porque ele vai dar essa quebrada aqui, nessa puxada, alongada que você quer dar aqui. Geralmente, se você tem um rosto muito estreitinho, isso aqui que você faz além de alongar, né? Ele vai deixar mais à mostra, dando a impressão de ampliar um pouco mais, né? O contorno, ele não é feito nessa parte aqui de baixo do osso, ó, você faz assim, senti meu osso aqui e venho aqui por baixo. Não, se você fazer isso, você vai derrubar o seu rosto, você não vai dar esse efeito de alongamento. Então o contorno, ele tem que ser feito no ossinho aqui do zigomático, ó. Bem aqui no ossinho, deixa eu tirar um pouquinho do excesso, né, pra não exagerar. É onde eu venho fazendo o meu contorno, e eu não preciso levar muito aqui pra frente, paro aqui mesmo, ó. Tá certo? Então, isso aqui e vou levando aqui pra raiz do cabelo. Então, aqui é onde eu faço o meu contorno, se eu quero alongar o meu rosto. Se o seu rosto ele já é longo e você não quer dar essa impressão de alongamento a mais, né, que a gente faz aqui na diagonal, você vai fazer ele um pouquinho mais reto, que é pra ele dar essa
quebrada, né? Então, para quem tem um rosto longo, ao invés de fazer movimentos diagonais, vai fazer um pouquinho mais retos pra gente dar essa achatada. Mas para quem quer alongar o rosto, independente se seu rosto é quadrado, independente se seu rosto é redondo, pequeno, se você quer alongar, o seu movimento vai ser nessa direção aqui, mais diagonal, assim, né? E como eu falei, como eu quero que essa região daqui, ela dê uma diminuída, né, não fique em evidência, eu meio que faço uma ligação aqui. Mas essa ligação não é obrigatória se você quiser esse efeito de agatinhado mais lift aqui em cima. Vamos lá agora para essa parte de baixo. Se eu quero marcar minha mandíbula, o contorno ele vai ser nessa parte aqui, ó, bem abaixo do ossinho, para eu trazer essa sombra de volta para minha mandíbula. Ou então quero deixar ela mais marcada, quero deixar ela mais evidente. Então a gente vai fazer isso aqui. Lembrando que se o seu rosto ele já é achatado e você faz essa sombra aqui, você vai dar essa evidência dele ficar achatado mesmo, porque você vai colocar mais sombra aqui nessa região. Então, consequentemente, se o seu rosto ele já é pequeno, ele já é mais quadrado, ele vai dar essa, e é isso que você quer, ele vai evidenciar ainda mais essa parte, tá certo? Da mesma forma, essa parte do queixo. Se eu tenho um queixo, se eu tenho muito queixo e eu quero diminuir, então eu venho aqui embaixo, na parte do meu queixo para dar essa diminuída. Porém, se o meu queixo é pequenininho, eu não vou vir com contorno aqui embaixo. Ao contrário, eu venho com a parte do corretivo iluminador, né? Passo aqui no meu queixo para ele ficar mais projetado, né? Dar essa impressão de que ele não é tão pequenininho. Então, eu não foco muito nessa região aqui do queixo, porque não é uma região que me incomoda. Eu não quero diminuir, para mim não faz nenhuma diferença. Então. E aí, se você quiser deixar ele ainda com efeito um pouco mais alongado, você pode até dar uma subidinha aqui assim, ó. Nessa parte aqui, trazendo ele na diagonal, da mesma forma que você fez aqui em cima. Você não fez aqui assim? Você vai fazer aqui embaixo do mesmo jeito, se é o que você quer. Lembrando que tenha muito cuidado para não deixar manchado, para não deixar artificial, porque senão, dependendo de como você faça essa região aqui, pode dar a impressão de manchado e o efeito contrário do que você quer. E aí eu vou vir com um pincel pequenininho para fazer as regiões menores do meu rosto, né? E quando você for escolher o pincel para fazer essa região aqui do nariz, ou seja, essa parte daqui, você escolhe um pincel menor, tá bom? Que você consiga deixar bem esfumadinho. E por que eu escolho um pincel que eu já venho esfumando? Porque para mim é muito mais prático, eu já vim com pouco produto e já vim esfumando esse contorno. Mas se para você essa parte não for tão fácil e for mais prático você fazer um risquinho para depois esfumar, você pode começar assim. Geralmente as pessoas querem afinar o nariz, né? Então, o que é que você vai fazer? O contorno, essa parte é muito importante, porque geralmente é onde uma galera erra muito na parte do nariz. O contorno, ele tem que ser feito em cima do nariz. Porque se eu faço em cima do nariz, eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir, ó, deixar ele bem fininho. Quando eu venho aqui na lateral, ele fica mais aberto, né? Eu deixo toda essa região aqui mais exposta. Consequentemente, vai dar o efeito contrário quando você vem contornando a lateral. Se eu quero contornar e deixar fininho, eu tenho que fazer o contorno aqui bem pezinho, ó, bem fininho aqui em cima. Então, vamos lá. Como eu tenho a pontinha do nariz mais bolinha, essa região do meio minha já é bem fininha, eu faço o quê? Nessa parte do meio, geralmente eu não contorno, tá certo? Se você quiser, pode fazer isso. Eu não contorno, que é pra não dar a impressão de mais fino ainda. Então, eu só quero igualar essas duas extremidades aqui com essa parte do meu meinho aqui. Então, eu venho aqui, ó, faço essa ligação com a sobrancelha. Se você quiser devolver aqui pros olhos, né, dar essa profundidade aqui, fica bem natural, porque você devolve essa profundidade aqui pros olhos. E eu venho esfumando com a mão extremamente leve, porque eu não gosto de contorno marcado. Como isso aqui é um gosto pessoal, então eu faço tudo muito leve. É tanto que você não vai ver nenhuma marcação aqui, tá? Mas se você gosta de um contorno um pouco mais aparente e marcado, você vem com mais produto. E aí agora eu venho aqui em cima, ó, nessa região aqui. Outro ponto sobre o nariz. Se você quer alongar o seu nariz, você não vai vir aqui e fechar ele, porque senão você vai encurtar o nariz. Se o seu propósito for dar essa encurtada, aí você vem aqui, ou então até dar uma arrebitada no nariz, né? Você vai fazer isso, vai contornar aqui, e aqui na pontinha você vai dar uma iluminada, né? Vai dar aquela impressão de nariz mais arrebitado. E aí aqui nessa região aqui, ó, se você quer amenizar o efeito de pálpebra gordinha, você pode vir aqui também, passar no contorno, e levando aqui pra cima pra dar uma alongada, tá? Geralmente eu não faço tudo isso aqui que eu tô mostrando pra vocês. Aqui acaba sendo uma maquiagem até mais elaborada, né? Eu raramente faço isso no meu dia a dia. Geralmente eu faço bem o básico do contorno.
Mas às vezes a gente quer saber, né? Um pouquinho mais pra quando for fazer uma maquiagem mais elaborada, né? Conseguir reproduzir. E aí a gente consegue dar um pouco mais de profundidade aqui pro rosto. E é basicamente isso. Como eu disse, você entendendo a função do contorno, você entendendo o que é que você quer harmonizar no seu rosto, o que você quer disfarçar, o que você quer evidenciar, aí você vai nos seus pontos específicos, como eu mostrei aqui pra vocês, e vai fazer o contorno dependendo de como é que vai ser o seu rosto. Se você quer evidenciar ainda mais o seu contorno, você vem iluminando nessas regiões aqui com corretivo, não tô falando de iluminador agora, com corretivo mais claro, para dar ainda mais evidência pro contorno, né, e deixar ele, dependendo de como você faça, dependendo do local que você venha iluminando, né, dando a impressão até de um contorno um pouco mais marcado, como eu disse, mais evidente. Fica a seu critério. Como eu disse aqui, eu só queria mostrar para vocês a forma de aplicação e como você vai aplicar aí, dependendo de como seja o seu rosto. Eu vou finalizar aqui a maquiagem e venho dar as últimas informações para vocês. Espero que vocês tenham conseguido entender a parte teórica do assunto, né? Para que funciona o contorno. Você entendendo isso, eu acho que você consegue colocar melhor na prática para o seu rosto. Até vale sim você dar uma pesquisada naquelas imagens que aparecem sobre contorno, né? Mas não leve ao pé da letra. Porque, como eu disse, o contorno, ele devolve harmonia para o rosto, ele disfarça o que você não quer, né, mostrar ali. Então, no seu dia a dia, se é algo que não te incomoda, você não precisa fazer. Agora, se você vai para um evento, algo assim, que é algo mais elaborado, e você quer, tipo assim, eu quero deixar o meu rosto mais harmônico, bem, uma maquiagem bem mais elaborada, aí vale sim você ter um trabalhinho a mais para conseguir identificar ali onde é que você vai fazer a harmonia no seu rosto. E se você quer aprender ainda com mais detalhes, se aprofundar ainda mais, tem o meu curso online, eu vou deixar o link aqui no box de informações para vocês, super completo. Lá eu falo e eu destrincho de uma forma um pouco mais minuciosa, mas também com a linguagem que fique fácil de você conseguir entender, colocar em prática aí na sua casa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, me deixa aqui nos comentários o que é que você achou. Curte, compartilha, beijo e até a próxima!